Mas quanto mais orarmos, mais do Senhor nós teremos, mais graça nós receberemos, mais vida nós vamos ter. E outra coisa, os seus filhos, os nossos filhos, verão que nós temos temor de Deus. Os nossos filhos verão que nós amamos a Deus. Os nossos filhos verão que nós cremos em Deus. Como aquela criança que diz para a mãe: mãe, a Bíblia do vovô é melhor. Não, meu filho, a Bíblia é tudo igual. Não, a do vovô é melhor, porque a do vovô ele sempre está lendo. A Nossa Senhora não lê, mas o vovô está sempre lendo, porque a Bíblia dele é melhor. Então, irmãos, os nossos filhos olham, os nossos filhos veem, os nossos filhos estão nos observando. Então nós podemos ter essa prática de abençoar os nossos filhos. Eu falo assim, principalmente os irmãos aqui que têm os filhos menores, aprendam essa prática, aprendam a fazer isso, todos os dias. Se o seu filho for dormir ou for sair, crie esse hábito de abençoar, não deixar seu filho sair, não deixar seu filho dormir sem praticar isso, porque, irmãos, o tempo passa, e o tempo vai passando e cada vez nós nos distanciamos. Aí depois, na hora que você quiser uma intimidade maior, quiser uma prática maior com o filho, às vezes já não vai ter mais essa oportunidade. Aí talvez ele já não vai querer mais. Não, pai, não tem tempo. Não, agora não, pai. Eu não posso. Então, assim, é uma oportunidade que nós temos, de abençoar os nossos filhos. Eu gostaria de ler um texto aqui com os irmãos, em Marcos 12. Marcos capítulo 12. Nós vamos ler aqui a partir do verso 28. Eu creio que é um texto conhecido dos irmãos, mas eu gostaria de começar lendo esse texto. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esse contexto aqui é que os fariseus, os herodianos, os saduceus, eles vieram até Jesus para testá-lo. Jesus falou assim: vocês são hipócritas. E agora aqui, nessa pergunta aqui qual é o principal de todos os mandamentos? Outra ocasião lá, os saduceus falaram: Senhor, na ressurreição, de quem será o marido da mulher? Vocês conhecem a história. Ela tinha 7 maridos, todos morreram, mas na ressurreição. Mas os saduceus, eles não criam na ressurreição. Mas eles fizeram uma pergunta para Jesus. Os fariseus fizeram uma pergunta, junto com os herodianos: é lícito ou não pagar tributo a César? Tudo com malícia, com falsidade, com hipocrisia, com bajulação. Mas eles não estavam interessados em saber a vontade de Deus. Mas agora aqui, os escribas chegam e dizem: qual é o principal dos mandamentos? Será se realmente essa é a disposição deles para praticarem, para guardarem e obedecerem aquilo que Jesus falar quanto à vontade de Deus, os mandamentos de Deus? Então, qual é o principal? Então o Senhor Jesus dá a resposta, e essa resposta aqui você vai ver que está em Deuteronômio. Então,
o que Deus deseja de cada um de nós. O que Deus espera de nós é que nós amemos o Senhor. Mas que tipo de amor que o Senhor deseja para nós? Você tem que amar o Senhor, mas não é um amor, sentimental, não é um amor, com emoção, não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando algo aqui que nós temos que fazer com força, com luta, com vigor, de todo. É esse amor que o Senhor espera de você. Então, se o Senhor te faz um pedido, se o Senhor te dá um mandamento, aquele que ama o Senhor, João 14, ele vai dizer o seguinte: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, às vezes, irmãos, para guardar os mandamentos do Senhor, nós vamos ter que fazer guerra contra nós mesmos. Você vai ter que fazer guerra contra você mesmo, para amar o Senhor. De que forma? De todo o coração. Então esse era o mandamento, que eles perguntaram para Jesus: qual é? Jesus deu a resposta, do que está escrito lá no Antigo Testamento. Essa é a palavra do Senhor. Mas e agora, no Novo Testamento? Então, qual é o mandamento? Qual é o mandamento do Senhor para nós? Olha o que ele diz então em João 13, 34. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Agora o Senhor Jesus vai nos mostrar um outro caminho. É claro que é o mesmo caminho, mas ele vai nos mostrar algo diferente. No verso 34, então, ele diz assim: novo mandamento vos dou. Então, qual é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Mas agora o Senhor Jesus diz: novo mandamento vos dou. Então, que novo mandamento é esse que o Senhor nos dá? E ele vai dizer assim: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Que mandamento é esse? Então, se você chega diante do Senhor: Senhor, qual é o principal mandamento? O principal mandamento é esse: ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas agora ele está dizendo: novo mandamento vos dou. E que novo mandamento é esse? Aí ele vai dizer: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Luiz Fernando, como que Jesus nos amou? De que maneira Jesus nos amou? Como, Duda? Jesus nos amou de que modo? Isso! O Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Então, irmãos, olha, agora o Senhor vai exigir o quê? Vida, a nossa vida. Eu devo dar a minha vida pelos irmãos. Esse é o mandamento. Então ele está dizendo: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor. E o Senhor Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ameis uns aos outros. Então aqui não é um amor só numa direção. Eu vou amar o Luciano, mas o Luciano tem que me amar. Eu vou amar o Clênio, mas o Clênio tem que me amar. Então não é um amor só de um lado, só para um lado. Eu vou amar a minha esposa, mas a minha esposa não precisa me amar. Não, eu amo a minha esposa, mas a minha esposa me ama.
Eu dou a vida por ela, mas ela também dá a vida dela por mim. Porque se eu quero seguir este novo mandamento, se eu quero seguir o Senhor, eu devo obedecer o que o Senhor está pedindo para mim fazer. Então eu digo, eu amo o meu Senhor, como aquele escravo de amor, aquele escravo que escolheu servir ou dar a vida pelo seu Senhor. Ele poderia sair livre depois no 7º ano, ele poderia sair livre, mas porque ele diz, eu amo o meu Senhor, então o que ele fez? Furou a orelha. E aquilo ali era um sinal de que ele agora pertencia ao seu Senhor por toda a sua vida. Eu amo o meu Senhor, amo a minha mulher e amo os meus filhos. Então ele preferiu ficar com o Senhor, porque ele sabia que aquele Senhor era um bom Senhor, e aquele Senhor cuidaria dele. Então eu amo, então eu dou a minha vida, agora eu me consagro, eu me entrego, eu dou toda a minha vida para ele. Então aqui o Senhor Jesus diz para nós, que vos ameis como eu vos amei. Agora olha lá na primeira carta de João, você vai ver claramente como o Senhor nos amou. Agora o Luiz Fernando falou para nós, que ele deu a vida, mas aqui no texto de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, o Senhor Jesus vai mostrar o amor, como que ele nos amou. Olha só o que ele diz aí, nisto conhecemos o amor. Mas no versículo 15 ele diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aí então ele vai dizer, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. E quando você pega o versículo 17, ele vai mostrar para nós de um modo prático. Porque às vezes nós amamos de palavras, mas não de fato. E aqui ele está dizendo no verso 17, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então esse novo mandamento, irmãos, o que o Senhor espera de nós é que amemos como Ele nos amou. Então você crê que Deus é um só? Você crê que há um único Senhor? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas e quando você lê Timóteo, vamos ler Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Olha o que ele diz aí no versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então há um só Deus e um só mediador. E esse mediador, o que ele fez? Nos amou. De que maneira? Deu a sua vida por nós. E aqui diz, a si mesmo se deu. Jesus poderia, muito bem, não ter ido para a cruz, se ele quisesse. Pedro pega a espada, corta a orelha ali do Malco, e Jesus falou, Pedro, se eu quisesse, eu poderia rogar ao meu pai aqui, que ele mandaria 12 legiões de anjos. Quer dizer, vieram um monte de gente, uma turba ali, com espadas, com porretes, para prender Jesus. Mas Jesus, não, eu poderia rogar ao pai, e ele me mandaria aqui 12 legiões de anjos. Quando Ezequias estava diante de uma situação difícil, um anjo veio ali, feriu 185 mil homens, soldados. Agora Jesus diz, poderia rogar ao pai e enviaria 12 legiões. Uma legião seria de 2.000 a 6.000.
12 legiões. Mas aqui então ele diz, o qual a si mesmo se deu em resgate. Então, irmão, você crê que Deus é um só? Há um só Deus, há um só Senhor, há um só. E devemos amá-lo de todo o nosso coração. Irmãos, quando nós lemos João, no capítulo 3 também, ele vai dizer da serpente de bronze. Aquela serpente que Moisés levantou no deserto. E Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto para quê? Para curar o povo. O povo estava sendo mordido pelas serpentes. E aí o povo clamou a Moisés, ora a Deus por nós, para que nos livre. O povo estava morrendo. E Deus então manda Moisés fazer aquela serpente de bronze. E diz a todo aquele que for mordido pela serpente, mirar a serpente de bronze, será curado. Então assim as pessoas faziam. Quando era mordido pela serpente, o que fazia? Olhava para a serpente de bronze que estava levantada numa haste. E essa figura, então, João vai dizer, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, irmãos, a vida eterna que nós temos hoje, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a vida de Deus, porque Jesus foi levantado. Porque ele foi levantado? Aí João 3,16, porque Deus amou. Deus amou, por isso ele foi levantado na cruz. Então, um novo mandamento, o mandamento que ele nos dá, é para amarmos como ele nos amou. Talvez hoje você esteja desanimado, cansado, sem visão, sem nenhuma percepção espiritual do que está acontecendo neste mundo. Talvez você não tenha percepção de que a volta de Jesus está próxima. Mas o que o Senhor espera da igreja? Como é que nós seremos conhecidos? A Bíblia diz, vós sereis conhecidos como meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, irmãos, aqui em Lagoa Formosa, a igreja aqui, o que é que ela tem que expressar aqui nessa cidade? O que vocês têm que expressar nessa cidade? Ou cada um de vocês deve viver por si mesmo, cada um por conta própria, cada um faz o que quer, cada um faz o que acha melhor. O que vocês acham? Vocês acham que se cada um viver para si mesmo, vai ter uma expressão de Cristo? Não, irmãos. Por isso que ele está dizendo, amai-vos uns aos outros. Então esse amar é cuidar, é dar vida, é abençoar, é suprir, né? É curar, e não ferir, mas curar, trazer vida para aqueles que querem a Deus. Então, amai-vos. Então nós vemos aqui uma mutualidade, nós temos que ter essa mutualidade entre nós, mas ao mesmo tempo também nós temos que ter uma cumplicidade, nós temos que ser cúmplices uns dos outros, cuidando, né? Vivendo uma vida como sendo um só, uma unidade, expressando Cristo, a vida de Cristo, a vontade de Deus. Vós sois meus discípulos, eu vos escolhi, eu vos escolhi. Então, irmãos, esse novo mandamento, ele vai nos chamar a atenção para a vida que nós devemos levar. Então essa vida, você pode começar essa vida onde? Qual o melhor lugar para nós começarmos a praticar essa palavra? Qual o melhor lugar? Onde, Cleide, você acha? Melhor lugar para você começar a praticar essa palavra? Em casa. É em casa, irmãos. Embora às vezes quando nós olhamos para nós mesmos, poxa, quão longe eu estou, né? Porque o profeta não tem honra na sua casa. O profeta, né, ele não tem honra na sua terra. Na sua casa ele não tem honra. Mas, irmãos, nós temos que voltar o nosso coração para o Senhor.
Então, se você lembra que há um só Deus, há um só Senhor, e que devemos amá-lo, e amá-lo, então como eu posso expressar esse meu amor por Ele? Amando aquele que está ao meu lado, amando aquele que está próximo. E isso começa onde? Na minha casa. Isso vai começar na minha casa. Mas agora, para mim começar na minha casa, primeiramente, eu tenho que começar eu e Deus, o meu relacionamento com Deus. Porque, irmãos, se nós não tivermos um relacionamento com Deus, nós não vamos suportar, nós não vamos amar, nós não vamos obedecer, não suportaremos, nós não obedeceremos ao Senhor. Mas quando você tem amor pelo Senhor, quando você ama ao Senhor, eu amo meu Senhor, eu amo a palavra do Senhor, e eu quero obedecer ao meu Senhor, como aquele irmão passava a noite, em claro, às vezes, passava quase que a noite toda, fazendo o quê? Lendo a Escritura e procurando os mandamentos do Senhor para ele, não as promessas, mas procurando que os mandamentos, porque aquele que ama o Senhor faz o quê? Guarda os mandamentos. Então ele queria expressar esse amor dele pelo Senhor. Então o que ele fazia primeiro? Procurava saber quais são os mandamentos do Senhor. Então em casa, vai começar em casa, individual, cada um. Como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então o seu relacionamento pessoal com Deus, você precisa ter esse relacionamento pessoal com Deus, você precisa ter a sua experiência com Deus. Você não pode viver da experiência do outro, você não pode viver com a experiência do marido, você não pode viver com a experiência da esposa, nem com a experiência dos filhos, nem com a experiência dos pais. Você tem que viver com a sua experiência, porque você tem uma realidade com Deus e você quer obedecer a Deus. Então você começa na sua casa. Você vai fazer da sua casa um lar, você vai fazer da sua casa o céu, como aquele menino que diz, onde é o inferno? O inferno é lá em casa. Minha mãe sempre fala, isso aqui é um inferno, essa casa é um inferno. Então não, você tem que fazer da sua casa um lar, fazer da sua casa o reino de Deus, o céu, trazer o reino de Deus. Então quando nós oramos a oração do Pai Nosso, ele fala isso: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Aonde? Aqui na terra, ou seja, aqui na minha casa. Nós temos que trazer o reino de Deus para o nosso lar. Então nós vamos trazer o reino de Deus, nós trazendo a vontade de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus. Então primeiramente você, pessoal, você e Deus, para você ter condições então de ter comunhão com o seu cônjuge ou com o seu filho. João, na carta dele, capítulo 1, ele vai dizer: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, esse caminho do Senhor, do novo mandamento, esse novo mandamento vos dou, nós temos que lembrar disso. Então vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós tomarmos a cruz, negar a nós mesmos, para fazer o quê? A vontade de Deus. Então, se você busca o seu relacionamento pessoal com Deus, Deus vai te dar graça para você ter um bom relacionamento com aquele que está próximo de você. Então, começa onde? Em casa. Primeiro nós vamos ter um relacionamento com quem? Com a esposa ou com os filhos? Primeiro. Não, depois do teu com o Senhor. Depois do relacionamento com Deus, agora, com a esposa ou com os filhos? Com o marido ou com os filhos? Primeiro com o cônjuge. Nós temos que aprender a desenvolver, irmãos, um relacionamento conjugal saudável,
onde os dois amam ao Senhor. E os dois amando o Senhor, o que eles podem fazer? Viver uma realidade que os filhos vão observar. Na semana eu estava ouvindo a pregação do irmão, ele falou isso claramente. Se os pais não têm exemplo, como que os filhos vão crescer? Como que os filhos vão amar? Como que os filhos vão ver a glória de Deus? Os pais não dão exemplo, não tem exemplo nos pais. Então esse amor a Deus, porque eu amo o Senhor, então eu amo fazer a vontade do Senhor. E amar a vontade do Senhor é amar o meu cônjuge. É isso que o Senhor espera. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer o seguinte: quem está casado, não separa. E quem está solteiro, não casa. Então o casamento não é bom? Não, o casamento é bom. Só que Paulo nos explica e nos mostra o seguinte: quando você casa, você agora cuida das coisas do mundo, em como agradar a esposa, em como agradar ao marido. Então você casou, agora você não é livre. Você não é livre mais, né? Muitos homens saem do trabalho e vai para onde? Vai para o bar, vai para o boteco, vai beber, né? Vai jogar, senta na mesa de baralho, vai ficar ali com os amigos, né? Depois ele vai para casa. E aí vai virando o quê? Um abismo chamando o outro, né? Ele chega em casa, a esposa está nervosa, a esposa está impaciente, aí ele tenta justificar, aí começa as brigas, começa as contendas e vai, né? Uma coisa puxando a outra. Então não, casou, acabou, você não é livre mais. Você é irmã, você é irmão, você não é livre mais para fazer o que você quer. Você não é. Não, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, minha esposa não manda nada não, meu marido não manda nada não. Não, não é assim. Se você ama a Deus, se você ama o Senhor, se você quer cumprir a vontade de Deus, se você quer uma vida de bênção, então você tem que lembrar disso. Quem conhece o Salmo 128 aqui de cor? Quem sabe o Salmo 128? O Salmo 128 ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele nos mostra uma harmonia entre marido, esposa e filhos no lar. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Irmão, varão, pega esse texto, pega essa palavra, é a palavra de Deus. Se você teme a Deus, bem-aventurado o que teme a Deus. E o que teme a Deus, o que é o temer a Deus? Ter medo de Deus? Não, não é ter medo de Deus. Então põe aí, Clênio, Provérbios 8:13. Você vai ver o que é o temor do Senhor. Nós temos que pensar, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é aborrecer, né? 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, né? O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio, né? Isso é temer a Deus, é quando você aborrece o pecado, quando você odeia o pecado, quando você abomina realmente o pecado, o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. Isso é temer a Deus. Então eu temo a Deus, mas eu não tenho medo de Deus, não. Eu tenho medo de ofender a Deus, eu tenho medo de entristecer a Deus com o pecado. Porque lá no Novo Testamento diz: não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em você. Então o pecado, ele pode fazer isso. Então, irmão, se você tem essa realidade, se você ama o Senhor
Então ele diz aqui, voltando ao Salmo 128, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então andar nos caminhos do Senhor é obedecer aos mandamentos do Senhor, é fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça. Então o que o Senhor deseja que você faça? O varão, você tem que amar a sua esposa. De que modo você tem que amar a sua esposa? Do mesmo modo que Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Deu a sua vida por ela. Então, irmãos, essa é a vontade de Deus. Esse é o caminho do Senhor para nós. Se você não está nessa realidade, então a partir de hoje começa. Se esforce. Então lá diz, toda força, todo entendimento. Agora que você tem que chegar ao quê? Até a morte, né? Como se diz, até dar o sangue. Você tem que se esforçar nesse amor pelo Senhor. Então como? Amando a esposa, dando a vida por ela. E Paulo aos Efésios ele fala uma coisa muito interessante: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Irmão, não tem nada pior do que você fazer um mal para a esposa. Você está fazendo um mal para você mesmo. Você faz um mal para si mesmo quando você aborrece a sua esposa, quando você faz um mal para ela, quando você não a trata como deveria tratar de acordo com o Senhor. Então, irmãos, o mandamento do Senhor, eu creio que a Escritura nos ensina isso. Devemos amar como Ele nos amou. Então, maridos, tenha um relacionamento com Deus, como diz aqui, teme a Deus e anda nos seus caminhos. Primeiramente, o seu relacionamento com Deus. Em segundo, o seu relacionamento com a sua esposa. Irmãos, eu creio, eu penso assim, o cônjuge, o casal, ele precisa estar firmado na rocha. Para quê? Para que os filhos sejam abençoados, para que o seu lar seja abençoado. Aqui no Salmo 128 ele fala isso: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então há uma bênção do Senhor dispensada. Então o marido e a esposa estão em harmonia. O marido sai para fora para trabalhar, a esposa cuida da casa dos filhos. Claro que hoje nós temos outro contexto, não impede que a mulher trabalhe, isso não é o problema aqui. Não é a mulher trabalhar, o problema é ter um coração dividido. A mulher pode trabalhar fora, não pode ter entre os dois um coração dividido. Porque às vezes um coração dividido, um reino dividido não prospera. Porque hoje, infelizmente, há muita competição da esposa com o marido com a esposa. Os dois competem. Mas não é esse o espírito. Não é isso que o Senhor deseja. O que o Senhor deseja é mutualidade e cumplicidade. Que os dois trabalhem juntos, que os dois cuidem um do outro e que haja cumplicidade em tudo que eles fizerem. Ou seja, tudo que a esposa faz, o marido está junto. Tudo que o marido faz, a esposa está junto. Se errou, os dois erraram. Se acertou, os dois acertaram. Então não é aquele negócio, eu te falei, tá vendo? Eu te falei. Falei para você não fazer, você fez. Então sempre aquelas contendas, discórdias. Mas irmãos, a bênção do Senhor, ela está à nossa disposição. Temos que crer no assim diz o Senhor. Aqui, a palavra para nós, diz o Senhor. É uma palavra para nós. E nós precisamos crer nela, para que a bênção de Deus venha para nós. Então, os casais precisam fazer isso. Há um só Deus, um só Senhor. E devemos amá-lo de todo o coração. E devemos amar o próximo, ou seja, amar o nosso irmão que está próximo, como Cristo amou. Então, marido, ame a sua esposa, porque se você amar a sua esposa, você vai estar amando a si mesmo. Agora, Paulo é claro: ame a esposa, cuide dela, você tem que agradar.
Você tem que agradar a esposa. Porque quem casa cuida das coisas do mundo, em como agradar a esposa, em como agradar o marido. Então essa é a questão do casamento. Agora, nós não podemos pensar como o mundo pensa. Não deu certo, separa. Não é esse o pensamento de Deus. Por que não dá certo? É porque não está tendo amor, não está tendo renúncia, não está procurando agradar o outro. Às vezes só um lado agrada e o outro não. Como você diz, só um deposita na conta, o outro só tira. Aí não funciona. Então os dois têm que depositar nessa conta, os dois têm que investir, os dois têm que trabalhar para que a bênção de Deus venha. Então os dois juntos, unidos, firmes no Senhor, serão uma bênção para quem? Para os filhos. Então o homem que teme ao Senhor é um homem, aquele que teme, vai trazer para os filhos o que? Refúgio. Os filhos vão sentir o que? Seguros. Os filhos vão ter tranquilidade. Agora imagina uma casa dividida, como é que ficam os filhos? Como que os filhos sofrem de ver, por exemplo, quando o pai agride a mãe, ou quando a mãe agride o pai, quando um grita com o outro, Quando os filhos ouvem isso, dói. Isso dói. Quando os nossos filhos ouvem, quando os pais estão brigando, estão discutindo, isso dói para os filhos. Então, quando o homem teme a Deus, o que ele faz? Ele vai amar, ele vai cumprir a vontade de Deus, andar nos caminhos de Deus. Para quê? Para que a bênção de Deus seja dispensada. Então, irmão, se você ama a sua esposa, se a esposa ama você, agora vocês vão amar os filhos. Então vocês estão unidos, tem um só pensamento, uma só direção, uma só visão. Então agora para onde nós vamos? Porque nós vamos para onde? Nós vamos levar os nossos filhos. Então eu vou levar meus filhos para um lugar errado? Qual a direção que eu vou conduzir os meus filhos? Por isso você tem que ter o seu relacionamento pessoal, o seu relacionamento com o seu cônjuge, agora o seu relacionamento com os seus filhos. Para que os filhos aprendam, irmãos, o temor do Senhor. O Senhor fala de Abraão, que Abraão era profeta, e o Senhor chama a atenção dele para que ele pusesse em ordem a casa dele, para que ele ensinasse os seus filhos, a vontade de Deus. Então, pais, vocês têm que ensinar os seus filhos. O divórcio, Deus odeia, Deus abomina. Deus não tem prazer no divórcio. Mas então por que Moisés deu carta de divórcio? O que Jesus falou? Por causa da dureza do vosso coração. Então meu coração endurece, eu não perdoo, eu não abro mão, tem que ser do meu jeito, pronto, acabou. Aí está a divisão. Então, irmãos, pensemos nisso. Queremos um lar abençoado, queremos cumprir a vontade de Deus, queremos amar a Deus. Então o que eu tenho que fazer? Amar o Senhor, amar a minha esposa, o meu marido, amar os meus filhos. Depois, irmãos, então depois nós vamos para onde? Nós vamos para a igreja. Nós temos que amar os irmãos. A minha família, ela deve ser uma família que ama o Senhor e ama os irmãos. Josué foi muito claro. Olha, vocês podem escolher quem vocês querem servir. Vocês podem escolher. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você tem que pensar nisso. Vocês dois juntos, nós vamos servir ao Senhor. Então você ama Deus. Você crê que Ele é um só. E você realmente quer cumprir a vontade dEle. Então pense nisso. Então agora, com a igreja, qual o propósito de Deus? O propósito de Deus é edificar a igreja. Para quê? Por que Deus quer edificar a igreja? Para quê? Para a habitação dEle. A habitação do Senhor no Espírito.
não é em 4 paredes, como lá no Antigo Testamento. Tinha a tenda, né? Física mesmo, de peles. Tinha o templo lá de pedras. A glória de Deus veio ali, né? Que eles não puderam ficar ali dentro, então eles saíram. Mas agora a igreja, a glória de Deus virá também. Por isso que eu creio, né, que a última glória dessa casa será maior do que a primeira. Essa casa é a casa de Deus, a qual somos nós. Então a última glória dessa casa. Então quando o Senhor virá, quando a glória de Deus vier, Cristo é a glória de Deus. O Senhor virá, todo olho verá. Todo olho verá. Então o Senhor está edificando a igreja. Mas agora, se nós estamos divididos, se nós não buscamos os interesses do Senhor quanto à igreja, quanto à família, é claro, né? Vou amar minha esposa, amar meu marido, amar os meus filhos, conduzir os meus filhos ao Senhor, né? Mas agora, quanto à igreja, a obra do Senhor, quanto à casa de Deus, qual é a minha preocupação com a casa de Deus? Então, qual é a sua preocupação com a casa de Deus? Irmãos, assim como nós, quando casamos, também não somos mais livres, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus, não somos mais livres também, para nós fazermos o que nós queremos. Eu creio assim, irmãos, que agora que eu sou de Jesus, eu estou preso, estou cativo. Como um irmão disse, um servo do Senhor uma vez disse, eu estou condenado a me santificar. Então, a morte do Senhor Jesus, ele fala, para apresentar a igreja a si mesmo, santa, sem defeito, sem mácula, sem ruga, né? Apresentar a ela a si mesmo, para santificá-la, para purificá-la, para apresentar a si mesmo. Então, esse é o trabalhar do Senhor em nós, como um corpo, como um coletivo, não como indivíduos, mas como um coletivo. Então, como igreja, nós temos que expressar a vida de Cristo nessa cidade. Essa cidade precisa ver a vida de Cristo em nós, que nós somos um povo que ama ao Senhor e amamos uns aos outros. Então, onde começa esse amor? Na minha casa. Então, quando as pessoas forem nos nossos lares, vão ver que os nossos lares são lares abençoados. São lares que amam o Senhor e amam a sua palavra. São lares que querem conhecer a vontade de Deus. E não um lar dividido, um lar onde todos, cada um faz o que quer. Irmãos, eu sei que os nossos filhos, quando eles chegam a uma certa idade, eles vão tomar as decisões deles. Mas uma coisa eu tenho certeza: se nós ensinarmos eles quando pequenos, aquilo fica guardado. Aquele testemunho que eles têm a nosso respeito vai ficar guardado. Mas eles podem fazer uma escolha errada. Mas nós temos que estar ali firmes, testemunhando disso. Então o nosso lar é um lar que Deus tem o descanso dele. Vocês lembram de Marta, Maria e Lázaro? Moravam em Betânia. O Senhor Jesus falou da casa do Pai: não façais da minha casa, da casa do meu Pai, casa de negócios. Quer dizer, se era a casa dele, ele tinha que estar lá. Mas onde ele foi passar a noite? Ele saiu de lá da casa dele e foi para Betânia, para a casa de Marta, de Maria, de Lázaro, onde ele passou a noite. Então, que o Senhor possa encontrar nos nossos lares esse descanso, que Ele tenha na nossa casa um lugar de descanso. Então, irmãos, as pessoas, as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, precisam ver Cristo em nós. É isso que nós precisamos testemunhar, com a minha vida pessoal, com a minha vida com a minha esposa, com o meu marido, com a minha vida com os meus filhos e com a minha vida com a igreja. Então, Lagoa Formosa não vai entrar dentro dos seus lares, mas Lagoa Formosa vai ler a vida de vocês na rua, como igreja. Quem é você? Eu sou fulano de tal. Em quem você crê?
Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Aonde você congrega? Eu congrego no endereço tal. Ah, sim, aquele povo ali, eu conheço. Então o que eles vão dizer? Que é um povo que ama, é um povo que adora, um povo que serve, um povo que tem prazer no Senhor? Ou vai falar mal? Vai difamar? Então, irmãos, nós temos que pensar nisso. E precisamos, às vezes, até nos arrepender do modo que nós temos vivido. Se não temos dado um bom testemunho. Se quando as pessoas olharem para nós, não tiver um bom testemunho de nós. Ontem eu perguntei para o irmão, ó, que se estiver no caixão ali, ó, a gente estava no velório, o que falaram de você? Qual o testemunho que vão dar a teu respeito? Quer dizer, vão falar a verdade de você a seu respeito ou vão bajular, né? Falar o que, só porque agora você já morreu. Irmãos, a obra de Deus ela é perfeita. E o testemunho do Senhor, nós temos que dar esse testemunho. Então nós podemos, né, voltar para as Escrituras. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Novo mandamento vos dou. Então, vocês que são casados, façam uma reflexão. Conversem um com o outro. Que haja entre os dois uma boa comunicação. Uma comunicação não superficial, profunda, de intimidade, de abrir o coração, de falar das dores, falar dos sofrimentos, falar dos anseios, o que gosta, o que não gosta, e acertem, se arrependam diante do Senhor e proponham amar de acordo com a vontade do Senhor, amar de acordo com a palavra do Senhor, de cuidar um do outro, né, de suprir um ao outro nas suas necessidades. Façam isso e repensem a educação dos seus filhos. Repense isso. Às vezes você está deixando o seu filho mais livre, mais solto, mais sozinho, né? Você deixa ele mais na frente da televisão, porque você não quer, você está cansado agora. Pense nisso. Gaste mais tempo, aproveite, gaste mais tempo com seu filho. Se for necessário, desliga a televisão, desliga o celular, né? Não deixe seu filho com o celular, gaste tempo com ele, orando com ele, saindo com ele, fazendo alguma coisa que você chame a atenção dele para você e para o reino de Deus. Mas instrua seus filhos no caminho do Senhor. Irmãos, o maligno, o diabo, ele tem investido isso, nas crianças. Porque se ele mudar o coração das crianças, ele muda uma geração toda. Se ele conseguir ganhar o coração das crianças agora, ele vai ganhar uma geração toda. Então, por isso que a Bíblia nos ensina isso também. Ensina a criança no caminho que deve andar, que quando for velho, não desviará dele. Irmãos, vamos amar o Senhor. Vamos ensinar os nossos filhos a amar o Senhor, amar a igreja, amar os irmãos, pais e mães. Não fale mal dos irmãos. Não fale mal dos irmãos na frente dos seus filhos, na frente de ninguém. Mas às vezes a gente acaba falando mal dos outros na frente dos filhos. Não faça isso. Não ensina isso para os seus filhos, falar mal dos outros. Maledicência, né? Essa língua maligna, não faça isso. Fale palavras da vida eterna, palavras que edificam, palavras que traz vida, que abençoa. Não faça isso. Ensina o seu filho, ensina. Né? Houve uma irmã que deu um testemunho, ela teve câncer, em todo o procedimento, o tratamento dela foi muito difícil. Ela fala que o que sustentou ela foi o que ela teve de depósito, que ela aprendeu desde criança. Então, irmão, ensina seu filho a congregar. Eu creio que essas cadeiras todas aqui poderiam estar cheias. Eu acho que vocês têm irmãos aqui para preencher essas cadeiras. Mas cadê os irmãos?
alguns lá em Patos dizem que eu gosto muito que eu sou de reunião. Não, não é que eu sou de reunião, mas eu acho tão pouco o tempo que nós temos para estar juntos, servindo a Deus, orando, né? Adorando, cantando, né? Ouvindo a palavra. A gente tem tempo para tanta coisa. Se for contar em horas, né? Muito pouco. Mas às vezes nós estamos dando prioridade a outras coisas. Então o mandamento é isso: não deixe de congregar, não deixe de congregar, não deixe de vir às reuniões. Não fique lá na sua casa, você só vai perder tempo. Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou na reunião não. Você vai perder a bênção, você vai perder tempo, você vai ficar mais cansado ainda. Mas venha para a reunião, mesmo que não tenha palavra nenhuma, mas só o fato de estar aqui, a bênção de Deus será dispensada sobre você. Como o Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Pense nisso, irmãos. Ensine os seus filhos a congregar, para depois você não vai querer, meu filho fugiu, afastou, não quer. Às vezes os pais não estão dando um bom exemplo para os filhos. Não faça isso, irmãos, não deixem de congregar. Como diz Hebreus, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não sejamos como alguns que não têm congregado, não façam isso. Mas busquem, busquem a vontade de Deus. Então, irmãos, tudo isso por quê? É porque há um só Deus e um só Senhor. E nós amamos o Senhor, então nós queremos a vontade do Senhor. Então, eu falei algumas coisas, mas quando você ler as Escrituras, você vai conhecer o caminho de Deus. Você vai conhecer a vontade de Deus, você vai conhecer os mandamentos de Deus. E aí você vai crescendo e vai edificando e sendo edificado, você vai consolando e sendo consolado com as Escrituras, E a ação do Espírito de Deus, ela vai vir te ajudar, vai te mostrar o caminho. Então, irmãos, nós podemos realmente voltar o nosso coração para o Senhor, Que o Senhor nos abençoe.